bem-vindos a mais um Paycast. E hoje eu tenho a honra de receber o Guilherme Gabarra, que é responsável pela engenharia de aplicação e treinamentos em toda a América Latina. E aí, Gabarra, bem-vindo. Obrigado, Rafael. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Como é que tu entrou no mundo da robótica colaborativa? Cara, essa é uma história bacana. O negócio começou lá atrás, na verdade, né? Eu estava na faculdade, eu ainda era um jovem engenheiro em formação e eu fiquei muito decepcionado com o que era robótica, a forma como se trabalhava robótica e como isso era trabalhoso, penoso, como tinha tanta matemática envolvida. E eu acabei me afastando, inclusive não só da robótica, me afastei até da automação. Dediquei os primeiros anos da minha carreira para petróleo, trabalhei vários anos embarcado. Olha que interessante, do petróleo para a robótica. Pois é. E o que me trouxe de volta para a robótica, por incrível que pareça, foi uma revista daquela IE3, né, Sociedade dos Engenheiros Eletricistas, que tinha uma entrevista com o Esben Ostergaard, o fundador da Universal Robots, e ele falava de um robô que você integrava em 5 minutos. Eu tenho uma série de ressalvas com essa afirmação, mas aquele foi o meu primeiro contato com robótica colaborativa. E quando eu estava cansado de trabalhar com petróleo, de estar longe da minha família, de aguentar o frio argentino, eu voltei para São Paulo, uma mão na frente, uma mão atrás, e comecei a ver o que tinha aberto. E curiosamente a tal da Universal Robots do Esben Ostergaard tinha uma vaga aberta para o Brasil. Como é que tem sido essa jornada, essa experiência aí na robótica? Léo, eu te diria que a parte colaborativa é a parte que me redimiu a robótica, né? É a parte que me trouxe de volta para esse meio. A ideia não só da facilidade de programação e da gente poder ter uma integração muito mais rápida, muito mais flexível também, mas justamente a questão da gente poder colocar o robô para trabalhar ao lado das pessoas. Né? Legal. E eu gosto muito de lembrar de uma situação onde eu fui desafiado por um palestrante a me apresentar, falando não onde eu trabalho, não com o que eu trabalho, não onde eu me formei ou qual é o meu cargo. Né? E ele falou, olha, dica, eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. E dessa forma ele se introduziu e falou sobre o que ele trabalhava. E naquele momento eu falei, eu gosto de robôs e eu não gosto de pessoas que trabalham como robôs. E eu acho que isso é um esforço de mudar realmente a forma como a gente muda ou como a gente trabalha, né? Como a gente se coloca no mundo. Eu acho que a questão que qualquer pessoa que trabalha com automação tem que se fazer, ou se não faz essa pergunta em algum momento, está faltando alguma coisa aqui, né? A gente está tirando empregos, né? E a minha resposta para isso é, não, eu não acredito que eu estou tirando emprego. Eu acredito que eu estou melhorando a qualidade do emprego. Legal. Sabe que a gente entrou na robótica colaborativa por acaso também, né? Pela segurança, né? Então, eu sou um fã da robótica colaborativa justamente pelo nível de segurança que ela entrega e pelas possibilidades que ela traz de resolver problemas relacionados não só à produtividade. A produtividade é um fator extremamente importante, ele é o que move muitas vezes as automações, mas o ganho de qualidade de vida onde tem robôs colaborativos é espetacular. E tu está trabalhando em vários lugares da América Latina, né? Principalmente América do Sul, né? Hoje o meu foco é primariamente Brasil, mas a gente também está dando uma atenção Argentina, Chile, né? Recentemente estava dando treinamento online para o pessoal do Peru e do Equador. Então a gente está expandindo a presença no continente, né? A gente tem os nossos colegas lá no México trabalhando mais a América Central, né? A realidade aqui para a América Central é México e alguma coisinha na Guatemala, alguma coisinha na Costa Rica.
né? E qual a diferença? Qual é a diferença assim, dos outros países da América Latina, da Argentina, Chile, enfim, assim, como é que é essa dicotomia, assim, esse processo com esses países diferentes? A cultura é muito diferente, né? Já começa daí. Eu acho que o argentino, ele não é conservador, mas ele é receoso da mudança. É mesmo, o argentino é... Eu tenho um pouco essa sensação, assim, eles olham para coisa diferente com um pezinho atrás. Acho que assim. é parecido com o gaúcho aí, né? O gaúcho também tem esse, talvez por estar tão próximo assim, Capaz. tem uma influência de um... E o meu capaz agora não foi gaúcho, o meu foi o capaz de paulista. Legal. Mas sim, tem esse lado, e eu te diria que hoje o maior desafio da Argentina não é nem tanto vender, não é nem tanto encontrar as boas aplicações, mas é ter autorização para importar. Sim, agora a gente já com um fator econômico novo aí. Exato. O Chile, ele já é muito diferente desse ponto de vista, assim, tem uma cabeça muito moderna, muito... Quero abraçar a novidade, quero abraçar a tecnologia, mas eles são muito conscientes da questão de tecnologia por tecnologia não me interessa. Uhum. Isso tem que trazer um resultado, me prova o resultado. O Chile é um país muito engenheirado, né? Exatamente. Nós fizemos um trabalho no Chile no passado, Peru também, e são países que têm assim um apelo forte de seguir as etapas de engenharia que aqui no Brasil a gente não gosta muito, não. Eu tenho uma certa tristeza com isso, que a gente é um país que forma excelentes engenheiros e a gente não valoriza a nossa engenharia. E peculiaridades assim desse mundo aí, dessa tua trajetória de visitar diversos estados, países diferentes, que tu pode contar aí de história pitoresca associada aí à robótica colaborativa? Nossa, tanta coisa, até difícil pensar por onde começar. Me dá uma dica de qual que você quer que eu conte. Tu tem uma história que eu acho que a gente já conversou no passado aí de uma viagem aí no Uber aí. Conta essa história é legal. Essa é boa, verdade, essa é muito boa. Tava indo fazer uma consulta, coisa simples, né? E é aquele papo descartável de Uber, né? O que você faz, tal, não sei o que, eu trabalho com robótica. O cara olha pra mim, seu robô solda? Achei a pergunta muito específica, né? Com conhecimento de causa. E eu falei, pode soldar também, por quê? Aí ele falou, não, eu trabalhei numa empresa aí como soldador e tal, e, cara, não vale a pena não. É mesmo? Como assim não vale a pena? Eu achava que o soldador ganha bem. Meu irmão, bem, pra ficar 8 horas com aquele negócio queimando meus olhos, deixando todo quente, de macacão, de luva, capacete, todo paramentado, suando, ganhar R$4.500? R$4.500 eu faço no Uber de segunda a sexta, trabalhando nem 6 horas. No ar-condicionado. Tranquilo, ouvindo minha música. Fazendo o horário que quer. Sem chefe berrando no meu ouvido que a peça ficou ruim, que reprovou não sei quantas no líquido penetrante. E acho que isso é um desafio generacional, né? A molecada que a gente está vendo hoje em dia, né? Não tem esse interesse, não tem esse apreço pelo técnico, né? Pelo trabalho, como a gente entende o trabalho. Eles estão aparentemente muito focados em imagem, em redes sociais, em influência. Eu tive, não muito tempo atrás, a curiosidade de perguntar para o meu enteado o que ele queria fazer quando ele fosse mais velho, e ele falou, cara, eu só quero ganhar dinheiro para poder ficar em paz. Ou seja, não tem um desejo pelo trabalho, tem desejo pelo resultado do trabalho somente. Sim, e não há alguma meta de perseguir uma determinada habilidade ou cargo ou desenvolver carreira. Isso pouco importa, né? Isso pouco importa, isso é o de menos, exato. E acho que isso é algo que ainda é muito novo, é algo que a gente não tem mapeado, a gente não sabe como vai ser no futuro.
mas é um dado de realidade. Mas isso já é uma realidade forte nos Estados Unidos e alguns lugares da Europa também, já, né? Assim, esse avanço da solda colaborativa já está de fato consolidado. Com certeza, com certeza. Eu te diria que só não está consolidado no Brasil porque houve um lag no que a gente pode chamar de crise dos soldadores, vamos falar assim, porque é um trabalho que demanda. Então, a gente tinha uma massa relativamente grande que olhou para essa oportunidade e falou, opa, vou ser soldador. E trabalhou talvez 1 ano, talvez 6 meses e falou, nossa, isso não é vida, tô fora. E a gente pode dar muitos exemplos, né? Empresas brasileiras que hoje falam, eu não consigo contratar um soldador. Algumas coisas que eu percebo com relação a funções específicas, como um soldador, um polidor, um afiador, isso gera uma dependência da empresa, do profissional, porque o processo não é dela, o processo é a habilidade com certeza, de cada um, né? O tato de alguém que está soldando para poder criar aquele cordão de solda daquela forma, para poder entrar com a tocha daquele jeito, que não se mantém ao longo do dia, e muitas vezes quando esse profissional se aposenta, ele leva o processo da empresa junto. Sim. Então, assim, além de ser uma atividade que poucas pessoas querem fazer, ela acaba sendo gerando uma certa dependência da empresa, das pessoas que trabalham ali. Então é ruim para todo mundo, é ruim porque o cara respira o pó, né, ou a fumaça, a fuligem segura naquela posição ergonômica, e a empresa também só tem aqueles determinados profissionais que são capazes de gerar aquele padrão de qualidade. No momento que aquele profissional não está ali, a empresa não tem mais o padrão de qualidade que ela tinha. Com certeza, com certeza. E eu acho que, inclusive, olhando especificamente para a solda, a gente tem um exemplo da beleza do que é ser colaborativo, do que é aplicação colaborativa. É a ideia do colaborar no sentido, né, se a gente desmonta a palavra, né, colabor, né, trabalhar junto. O trabalhar junto aí é o ser humano agregando com a cabeça, né, com conhecimento de processo, de saber que se ele faz a solda de cima para baixo num determinado ângulo tem uma determinada qualidade, se ele faz o contrário tem outra, né? Conhecer os parâmetros ali do ajuste da fonte, e já não tanto com a mão firme. Porque essa mão firme, e eu tenho exemplos para te falar sobre isso, essa mão firme é um problema no longo prazo. Sim. Eu tenho um conhecido que se aposentou com 39 anos com Parkinson, por conta de muito provavelmente agravado por um trabalho em posições não ergonômicas, né? E esse cara deixa de agregar valor, deixa de ser um elemento importante na cadeia de valor, porque ele perdeu uma habilidade motora. E aí volta naquela questão, é esse trabalho que a gente quer? É o trabalho que recompensa a mão firme, quando esse cara realmente está agregando um monte de coisa com a cabeça dele? Eu tinha um consultor que trabalhou com nós há alguns anos aqui, ele era Geraldo, e ele tinha mais de 80 anos, assim, consultor, com bastante experiência, né? E ele falava uma palavra que me marcou, assim, né, que as empresas deviam estar procurando cabeça de obra, não mão de obra, né? Então, assim, é uma palavra que chega, uma frase que chega a arrepiar, assim, e isso tem tudo a ver com a robótica colaborativa, tem tudo a ver com essas tecnologias, tem tudo a ver com procurar ter propósito na aplicação, não é só uma aplicação por si, mas é o que ela entrega. Isso, assim, a gente é muito alinhado com isso aí, né? Muito satisfatório, assim, tu tá realmente conectado com isso aí. Mas me fala um pouco, assim, de como é que está o estado de amadurecimento desse processo aqui no Brasil. Você diz da solda colaborativa? Da solda colaborativa, depois eu quero te perguntar de outras aplicações também, mas vamos pela solda para a gente continuar o assunto. Vamos lá. Solda colaborativa está começando no Brasil, a gente já tem os primeiros robôs aplicados para fazer solda de uma maneira repetitiva, mas a gente já tem também as primeiras estações, digamos, flexíveis, né, onde a gente usa
uma ferramenta externa no robô para facilitar o processo de gravação dos pontos. A gente ainda tem um entorno que precisa ser integrado, tem um teatro para acontecer ali, por assim dizer, né? Mas o fato é que solda flexível, o que eu quero dizer, é não tem um produto seriado. Eu estou atendendo um mix alto demais para tentar mapear tudo, né? E aí o valor que a gente está tendo com solda colaborativa vem justamente de poder usar uma ferramenta que um soldador consegue criar pequenas programações, criar pequenas rotinas de solda para executar aquele processo que talvez acontece 2, 3 vezes por mês, mas que se ele não programasse, ele ia ficar com a tocha queimando na cara dele 40 minutos seguidos, ia parar por 10 minutos, depois ia voltar por mais 40 e o resultado final talvez não fosse satisfatório. Então, em termos de maturidade local, a gente já tem as duas formas funcionando, mas se a gente fosse olhar isso para fora, isso já é realidade, já é algo consolidado. Inclusive, eu estava vendo outro dia um cara no Instagram se aproximando de soldadores e oferecendo trabalho para esses caras em função da qualidade do trabalho deles, né? E ele encontra um cara que o cara está fazendo uma solda muito ruim, né? E ele dá um tapinha no ombro do cara e fala assim: meu amigo, eu acho melhor você se dedicar a outra coisa. É um pouco grosseiro, né? Mas eu acho que o ponto é uma habilidade a ser desenvolvida e não é uma habilidade fácil de se desenvolver. Sim. É um skill importante, com certeza, mas é o tipo de coisa que eu fico pensando assim, gera paixão? Será que uma pessoa que é muito boa nisso ama isso? E ama isso pelo processo motor ou ama isso por tudo que está em volta, pelo que ela consegue construir a partir disso? Acho que tem muita filosofia para fazer, não sei se estou fugindo da pergunta também, né? E outras aplicações, que mais que está girando no Brasil? Léo, o que mais está girando no Brasil depois de solda é com certeza a paletização. Legal. Paletização é a bola da vez. É a bola da vez, com certeza. É aquela aplicação que você olha e fala assim, a gente realmente quer uma pessoa pegando uma caixa do fim de uma linha e colocando em cima de um estrado de madeira? Isso é ocupação de uma pessoa, né? É uma aplicação, aspas, fácil, né? É uma aplicação que a gente tem muito bem mapeado em como executar. O tempo da gente preparar uma aplicação de paletização, né? Você tem muita experiência para falar sobre isso, é relativamente curto, né? Não estamos falando de meses e mais meses de integração, né? E é onde a gente tem retorno fácil, né? Porque geralmente fim de linha está trabalhando mais até que o ritmo da fábrica, né? A gente tem um risco ergonômico significativo, né? Afastamento, inconsistência, é o tipo de coisa que se parar, a fábrica não está entregando. E por incrível que pareça, né? A paletização manual, ela gera, além do passivo ergonômico violento. Sim. Eu tive uma empresa semana passada e aí a técnica de segurança falou assim para mim: ó, tá vendo aqueles 3 ali? A gente já sabe que vai ter um processo trabalhista. Já está mapeado. É só olhar. É só olhar que a gente já sabe, né? E assim, até então era um problema insolúvel. Sim. Né? Porque às vezes a empresa está com um produto leve, mas que tem volume. Vai botar um robô convencional, é um espaço gigantesco para fazer, não tem como colocar, porque a planta foi crescendo, foi aumentando, não cabe um robô, tem que mexer todas as outras máquinas para botar um robô convencional ali. E o robô colaborativo, ele parece que cai como uma luva. E tem um outro fator também que a gente observou, que parece que às vezes o tact time da linha vira a paletização, né? Porque aí dá uma seguradinha ali, vai empilhando o caixa para trás, daqui a pouco para a máquina, e aí o que vai lá no registro da parada não é
o fim de linha que parou. Foi a máquina que parou, mas a máquina parou porque o final da linha que acabou gerando a parada e aí trancou a caixa, o produto virou, e aí trancou a máquina, e aí o processo vai ficando quadrado e acaba sendo o dia a dia. E o pessoal às vezes acaba baixando o ritmo de produção porque lá no final da linha as pessoas não aguentam, né? Aquela atividade lá é complexa, é difícil, ela é fácil de fazer, mas é difícil de manter, né? Ela é muito cansativa. É extenuante, né? Eu acho que isso tem muito a ver, Léo. Eu gosto muito de lembrar de um estudo da KPMG que fala da mudança do perfil do trabalhador na indústria 4.0, né? E eu não vou conseguir lembrar todos os aspectos que ele levanta, claro, mas o primeiro que ele traz eu acho muito interessante. Ele fala do operador. E o operador, no nosso contexto industrial hoje, ele é uma pessoa que executa uma tarefa que é integral ao processo produtivo. A potência e o controle dele fazem parte do processo produtivo. E quando a gente fala de paletização, é exatamente isso. Se aquela pessoa não está ali pegando a caixa e colocando em cima do pallet, não existe esse processo. A gente está propondo, então, colocar um robô colaborativo para fazer esse trabalho, né, para fazer essa movimentação, que vamos concordar, não tem grande valor agregado em movimentar uma caixa. Mas se você não movimenta a caixa não chega no mercado. Né? E assim, uma coisa que eu sempre falo também sobre fim de linha é o seguinte: a empresa já pagou tudo. Matéria-prima, a energia, os insumos, o processo, as pessoas. O produto às vezes está até com a nota fiscal emitida já. Só que eu preciso entregar ele. Sim. Né? Então assim, acaba que uma etapa sem valor agregado, ela prejudica N outras etapas com alto valor agregado. Exatamente. Então, a importância de automatizar esse processo. Assim. E eu agregaria isso, até concluindo a ideia, né, da mudança do perfil. Quando você pensa um operador, então, num contexto de indústria 4.0, esse cara deixa de ser o cara que pega a caixa daqui e coloca a caixa ali. Esse é o cara que consegue tratar a exceção. Teve um problema na máquina e a caixa saiu virada, ele desvira a caixa. Teve uma falha na alimentação de ar comprimido, o robô derrubou uma caixa no meio do caminho, ele consegue pegar essa caixa e colocar em posição. E por ser um robô colaborativo, isso não significa abrir uma porta segura, parar a linha inteira, Sim. colocar o sistema em parada de emergência. Sim, é um fator importante também. E assim, mas quando a UR começou a trabalhar no Brasil, ela estava olhando outras coisas, né? Fala um pouco assim dessa curva de aprendizado, assim, de direcionamento e tal. Vamos lá, eu acho que a gente tem hoje um direcionamento bem mais focado nessas 3 aplicações chaves, né? Que solda, paletização e também o atendimento de máquina, né? Mas antes disso, como você falou, isso é um aprendizado, é onde a gente viu que é mais fácil a gente obter sucesso, mais fácil a gente fidelizar um cliente, mais fácil a gente conseguir obter um payback rápido, né? No começo eu acho que a gente tinha uma coisa meio de professor Pardal, sabe? De olhar para os desafios mais... Vamos pegar aquilo que é mais difícil, vamos tentar resolver os maiores problemas da indústria. E eu acho que vem muito da metodologia até, né? O treinamento de venda sempre começa com você tem que entender a dor do cliente. E eu não discordo, você tem que entender a dor do cliente, mas... Qual o remédio que eu tenho, né? Quais são os remédios que eu tenho? Né? Quais são os bons remédios que eu tenho? Né? Então, no começo, a gente estava fazendo literalmente de tudo. Marcação em vidro, detecção de falha em impressão de embalagem. Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Minha avó costumava dizer, tudo pode, nem tudo convém. E uma outra coisa, assim, uma dica que tu dá assim, para quem quer entrar na robótica colaborativa, assim, porque entre todos esses
toda essa experiência com clientes finais, com distribuidores, com integradores, né? Tipo assim, quais são os caminhos que podem ser aí atalhados para fazer com que se entre na robótica colaborativa, seja algum profissional que queira se tornar um especialista, ou alguma empresa que deseja se tornar integrador, ou um cliente final que queira colocar? Léo, eu acho que eu tenho uma resposta muito pronta para essa pergunta. Assim, eu tenho um lado nerd, óbvio, mas muito voltado para o desenvolvimento de pessoas. É um papel que eu gosto muito de desempenhar. É um papel que eu gosto muito de desempenhar, né, que é o de instrutor de treinamento. E eu diria, vocês podem consultar a nossa página, ver que existem ofertas públicas de treinamento, mas tem um pulo do gato antes, e é um que esquenta meu coração. Eu sou muito orgulhoso de dizer que a Universal Robots oferece um treinamento online de excelente qualidade. O módulo básico dele dura um pouquinho mais de 1 hora e já traz muita informação, já permite você entender como funciona um robô. É todo baseado web, não tem custo, e ele dá a experiência, claro, muito guiada, muito facilitada, para você fazer uma primeira aplicação, você fazer um pick and place simples, sem grandes exceções, sem grandes detalhes, mas já é o princípio de uma aplicação real. Já é o começo para você entender como é que funciona um robô, como é que funciona um robô colaborativo, como é que é essa relação dele com segurança, né? E a partir daí você avalia. Eu gosto disso, né? Eu acho que quero investir mais ou não, eu acho que não é para mim. Ok, dê um primeiro passo, né? A partir daí a gente pode ir para o treinamento presencial, que é onde eu gosto de falar, onde a gente tem a oportunidade de errar, onde a gente erra com segurança. Nosso treinamento, eu tenho absurdos de orgulho de dizer que ele é extremamente prático, e é onde a gente realmente vai aprender com mão na massa, onde a gente vai transformar aquele primeiro exemplo do Academy, né, o exemplo do treinamento online, em algo prático, em algo real, em algo com já contornos de uma aplicação industrial. E dentro do ecossistema de robôs colaborativos, como é que tu diria que está isso hoje, assim, no Brasil? A gente tem já os clientes consumindo, já as empresas consumindo esses sistemas que conversam de fato com um robô colaborativo? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Léo. Você está me perguntando sobre os parceiros? Isso, os parceiros, né? Isso já é uma realidade aqui? De certa forma, sim. Assim, eu entendo que o ecossistema ele passa não só pela aqueles produtos de prateleira, né, que a gente chama de UR+, são produtos certificados pela UR para trabalhar com o nosso robô, e são realmente produtos de prateleira, né? Existem alguns deles sendo distribuídos no Brasil, notoriamente Garras da OnRobot, Robotic, outros implementos, a Schunk também tem, a SMC também tem, né, Sétimos Eixos, mesmas marcas, né? Ferramentas próprias para solda, como o Smooth Tool, enfim, tem uma boa gama deles aqui, né? Mas o consumo deles como produto aqui no Brasil ainda é um pouco incipiente, né? Por serem, na sua maioria, importados, o valor ainda é o valor agregado é alto, né? O valor agregado acaba sendo um pouco alto. Mas voltando na ideia de ecossistema, né, para mim, Payback é ecossistema, né? Os nossos distribuidores, Jave, Eletronor, Edge, Dimensional, eles são parte do ecossistema, e eles são uma parte muito importante, né, de estabelecer essa rede e eu quero dizer, aproximar o cliente final, né, dos integradores e do fabricante mesmo, né? Legal. E qual que tu acha que são os próximos maiores desafios, assim, os próximos 2 anos, assim? Quais são as barreiras que nós precisamos romper
para acelerar essa robotização? Olha, barreiras para romper, para acelerar a robotização. Vamos lá, tu acha que treinamento é um fator importante que precisa aumentar para que a gente de fato consiga implantar mais robôs? Eu acho que até antes do treinamento, Léo, o conhecimento, né? O inglês tem uma palavra boa para isso, que é awareness, né? Que é a ideia de que muita gente sabe que existe robótica colaborativa, mas não sabe o que é robótica colaborativa. Muita gente não sabe que existe robótica colaborativa, né? Então, a gente ainda está no Brasil numa fase de early adopters, né? Os primeiros entusiastas, os primeiros... E tu acredita que assim, esse desconhecimento das tecnologias ou de como que ela pode ser utilizada, ele está associado a uma questão cultural do Brasil? Porque a gente sempre é o país, a gente sempre fala que as coisas demoram para chegar aqui, né? A gente sempre fala que as coisas... Tu acha que isso é cultural, assim, até pelo teu movimento em outros países aí da América Latina? Eu diria que sim, tem um fator um pouco cultural, mas eu gosto de colocar um contraponto para isso. O pessoal gosta de falar as coisas chegam por último no Brasil, o Brasil é um país atrasado. Acho que essa conversa não se sustenta de verdade. Isso já não é mais assim. Já não é mais assim. A gente pode dar um monte de exemplos onde o Brasil está na ponta, está na frente. É tipo o agro, né? A Sim. tecnologia aplicada ao agro hoje ela está pau a pau com outros países, você não está passando muitas vezes. Né? Sim. Não, eu posso dizer que na robótica colaborativa a gente tem um aspecto que a gente está na frente do resto do mundo. O Brasil é o primeiro país a colocar em peso de lei a forma de você executar uma aplicação de robótica colaborativa. Ah, legal. A NR12. NR12, né? A famosa Exatamente. NR12. A famosa NR12 tem lá no seu item 12.1.12, se não me falha a memória. Depois eu corrijo isso, hein, gente? Onde ela diz, o robô colaborativo ou aplicações colaborativas, né? Elas são colaborativas se existe certificação nessa e naquela norma e se existe uma apreciação de risco que segue esses parâmetros, né? Especificamente ela cita a ISO 1016066. Que agora foi absorvida, né? Não sei se você está sabendo, mas houve uma revisão agora da ISO 10218, saiu agora em 2025, e ela absorveu a ISO 15066, né? E ela está trazendo uma redação nova, inclusive ela não usa o termo robô colaborativo, né? Ela usa o termo aplicação colaborativa. Nossa, isso é maravilhoso. Justamente porque ela está carregando todos os aspectos, né? O robô é o centro do processo, mas ele não é o único no processo como um todo, então tem que ser observado. A gente está atento a isso aí também, está estudando essa norma quentinha. Você explicaria um pouco mais sobre isso, Léo? O ponto mais importante dessa norma é que ela pegou de fato, porque a robótica colaborativa é uma coisa nova no mundo inteiro, né? Sim. A gente tem uma porção de anos, já mais de uma década, mas a robótica tem várias décadas, né? Sim. E a nossa normalização, ela não estava mundial, né? Não estava carregando tudo isso aí. Então, agora ela carregou para dentro da norma de robótica, ISO 10218. Isso. Ela carregou para dentro da robótica, a ISO 10218, o conteúdo da 15066 e está trazendo essa terminologia que, para efeito de norma, é uma coisa extremamente importante, porque a gente está falando de atender requisitos legais. Sim. Né? Então, tem a questão técnica e tem a questão jurídica do processo como um todo. Então, a gente está muito bem servido hoje de conteúdo, mas é preciso estudar. Com certeza. É preciso aprender, é preciso aplicar, testar, enfim.
Então a gente está aí, e até isso é uma coisa que eu até ia te perguntar, outra pergunta. Hoje, né, hoje o mundo, vou falar especialmente do Brasil aqui, mas há uma enxurrada de robôs supostamente colaborativos, né, ou potencialmente colaborativos, vamos chamar assim, né? Como é que vocês veem isso aí? Porque que geração que a UR está? Onde que a UR está nesse sentido? Léo, a pergunta é ótima, né? A Universal Robots, ela é pioneira na robótica colaborativa. Nós começamos praticamente sozinhos nesse meio lá em 2008. E 2008 é a primeira venda, né? O robô como tal já estava em desenvolvimento desde muito antes disso. Mas sim, estamos na sexta geração, então o R20, o R30 são a sexta iteração. O R20 e o R30 são a sexta iteração de design e refinamento do conceito de robótica colaborativa, né? A arquitetura de um robô de 6 eixos, cujos movimentos são monitorados tanto em posição quanto em força, né? E que é o que permite ele estar junto das pessoas, né? Ao passo que, sim, né? Como diria um sábio aí, não existe maior forma de elogio do que o plágio. Existe uma série de cópias aparecendo no mercado e, como você estava trazendo agora há pouco, né, falando sobre a norma, é colaborativo se não tem certificação? Né? É colaborativo se não tem todas as funções de segurança? Né? Então, a gente vê e a gente já vem vendo há um bom tempo. Um pouco antes da pandemia, eu tive um colega que foi na Hannover Messe e ele disse: eu contei só marcas novas de robótica colaborativa na feira, mais de 130 marcas. E um ano depois, metade dessas já não existiam, né? Mais da metade até já não existiam, né? Então, do mesmo jeito que inteligência artificial é um buzzword, né? Um tema da vez, né? Todo mundo vai para aquilo, né? Todo mundo vai para aquilo, né? Agora tem inteligência artificial no WhatsApp, tem inteligência artificial do Google, da Samsung, da Microsoft, até o Twitter tem o X tem uma inteligência artificial, né? Vamos ver quais vão seguir, né? Vamos ver quais vão continuar existindo daqui a 2, 3 anos, né? Quem vai se consolidar nesse meio, né? E o nosso desafio de manter a robótica colaborativa, assim, qual que é a dica que tu dá aí para quem já comprou alguns robôs, né? E qual é a dica que o mercado precisa começar a pensar? Como é que a gente vai manter essa frota de robôs? Como é que a gente vai dar manutenção? Vai preservar, vai estender a vida dele e tirar o máximo dela? Eu diria que o principal ponto, assim, quando a gente fala de vida de robô colaborativo, são os cuidados de uma boa integração, né? Eu acho, até comentei no começo, né, que eu não sou muito a favor da mensagem de que você pode integrar um robô em 5 minutos. Eu tenho minhas reservas com isso. É fácil programar um robô? É fácil programar um robô colaborativo, mas não é fácil transformar uma programação em uma aplicação industrial robusta que vai durar 6, 7, 8 anos. E sim, nós temos exemplos de robôs que duraram tudo isso, né? E a gente começa com cuidados muito básicos, né? Cuidados da relação do entorno do robô, da mecânica como ele está instalado com a programação dele. Então, acho que quando a gente fala assim, ei, você que já comprou um robô, né? Como você garante que esse robô pode durar mais? Existe uma série de ferramentas que a UR oferece, como por exemplo o UR Performance, que é um serviço que a partir dos dados que a gente consegue coletar do robô, a gente consegue estimar mais ou menos o que está bem, o que está mal, fazer algumas recomendações de melhorias, etc. Existe um serviço parecido com uma garantia, mas ele é mais abrangente que uma garantia, que a gente está chamando de UR Care, que cobre defeitos, cobre
quebras, né? Mas eu diria que o fundamental mesmo é entender o funcionamento básico do robô, entender a relação que ele tem que ter com esse entorno e se apoiar num integrador responsável, num integrador certificado, né? E se você julga que a aplicação é simples o suficiente para não precisar de um integrador, que você pelo menos seja treinado para fazer essa integração, né? Eu vejo que assim, ó, pela facilidade que nem tu falou, né? É um ponto importante que muitas vezes não é observado, né? Fácil é diferente de simples, né? E pela facilidade de realmente programar um robô, né? Facilmente, tu tira o robô da caixa, já faz alguns movimentos, ao passo que um robô convencional ele é uma outra pegada, né? Primeiro a gente não tira da caixa fácil, né? Vai precisar de uma girafa aí, de uma empilhadeira para ajudar a tirar e tal. Sim. E isso aí carrega muitas vezes, na minha opinião, o fato de negligenciar algumas etapas, né? Sim. Uma etapa de engenharia, um estudo de movimentos, né? Um estudo de mecânica, né? Então, assim, robótica é uma atividade bastante multidisciplinar, né? Ela passa por mecânica, ela passa por hidráulica, por pneumática, dependendo do que tá aplicando ali. Muitas vezes a gente está utilizando no punho do robô uma outra ferramenta que tem as suas peculiaridades e as suas características que a gente precisa observar. Então eu percebo que a facilidade, né, da robótica colaborativa ela traz também assim algumas armadilhas para quem não tá atento a isso aí. Bom, Gabá, então vou te agradecer, o bate-papo tá bacana, né? Valeu, eu que agradeço, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui nesse espaço contigo. Legal. Bom, eu vou convidar o pessoal aí vamos deixar os nossos contatos aí, né? Legal. Deixar o teu LinkedIn, deixar o e-mail e tal, para que o pessoal possa fazer perguntas, possa sugerir algumas coisas, até nos sugerir algum tipo de conteúdo para a gente poder colocar aí na sequência, né? Então, mais uma vez, te agradeço. Eu que agradeço, Léo. Tamo junto aí. Tamo junto.